situação psíquica serão os médiuns? Sim, eles precisam da mediunidade como um instrumento para ajudá-los à reposição de situações com as quais eles têm uma carga negativa muito pesada. Então eles pediram o dom da mediunidade para que eles pudessem repor um pouquinho da diferença que eles tinham com o universo, né? Então, esse indivíduo, ele narra no começo da história dele, que por essa carga energética muito negativa que ele havia contraído na sua última encarnação, ele se preparou durante 30 anos para a mediunidade. Então ele está lá batendo papo com o André Luiz, dizendo que o André Luiz não estava tão ruim como ele. E ele fala assim, olha, eu dispunha de considerável cultura evangélica. Cultura evangélica. Quer dizer, é um indivíduo que ele trazia em si um monte de conhecimentos doutrinários, evangélicos propriamente dito, não doutrinários, evangélicos, seria a palavra mais certa mesmo, né? Exatamente. E que, e ele fala assim, é muito mais importante esse conhecimento evangélico do que qualquer formação universitária ou qualquer título que você possa adquirir na Terra. Eu acho interessante essa consideração, porque a gente pode até fazer uma analogia com algumas obras que a gente já leu no passado, tipo aquele, quem sabe, pode, quem ama pode muito mais, né? Porque aí faz uma explanação a respeito do amor, esse amor incondicional, um monte de coisas que a irmã se coloca lá para a gente, e fazendo esse link com o amor universal de Deus, tal. Então, nessa capacidade de amar, e o quanto isso vai ser importante na condução das atitudes do encarnado, né? Muito mais do que os recursos intelectuais que ele possa adquirir, tá? E ele fala assim, ó, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então a gente percebe nessa frasezinha dele aí, ó, que ele tinha as intuições dos caminhos a seguir, ele tinha. Só que ele se deparava com as sombras, né, da sua personalidade. Acho que é por isso que a espiritualidade, nesse momento, está trabalhando tanto a questão do autoconhecimento, né? Para que agora a gente possa somar o conhecimento evangélico e emparelhar junto com as nossas sombras, para que a gente possa fazer a reflexão. Desde que o indivíduo tenha uma outra característica na sua personalidade hoje, que seria a humildade. Sem isso, esses dois indivíduos ainda superarão qualquer intenção de elevação da criatura. E aí, quando eu peguei essa parte que recebi mensagens repletas de amor, eu fico pensando, por exemplo, na minha própria existência, né? E tem um livro de Jorge André, chamado Psicologia Espírita. Tem um capítulo que ele chama assim, ó, Superconsciência e Mediunidade. E esse capítulo, ele fala alguma coisa a respeito desse contato que nós temos com a espiritualidade superior, ou até inferior. Ele explica o método, como essas mensagens, esses toques, chegam até a criatura encarnada. E ele fez um texto que eu nunca tinha lido algo tão claro na minha vida, tá? Definiremos a consciência humana como o campo de entendimentos intelectivos a sofrer constantes desvios de apreciações, de acordo com o arcabouço psicológico de cada um. Então ele fala aí, consciência, espera só um pouquinho, é o meu HD mental,
a qual eu vou recebendo as coisas do meio ambiente e, de acordo com os meus conceitos, com os meus credos, eu vou fazendo uma avaliação. Ó, isso aqui é um banquinho, isso aqui é uma cadeira, eu estou numa casa espírita, quer dizer, o que os meus sensores captam, levam para o meu cérebro, entra numa grade de comparação com os meus conhecimentos e eu defino o que são. Pessoa, amigos, inimigo, dívida, amor, ódio, raiva, tudo isso na minha consciência, tá? Eu uso um computador para ter essa comparação e ter uma analogia, para que eu possa me situar nesse planeta, nessa dimensão de encarnado. Aí ele fala, a consciência é um campo comum de avaliações e perfeitamente compreendido pela maioria, por ser a região para onde convergem todas as atividades rotineiras e habituais do psiquismo. Ponto, perfeito. Aí ele começa a explicar. Superconsciência, termo por nós arrecadado da literatura espiritualista, tem como finalidade salientar certas percepções que transcendem as barreiras conscienciais conhecidas. Isto é, são percepções mais avantajadas que os campos da consciência não conseguem registrar e traduzir com as suas reais e autênticas medidas. Sabe quando você está de frente com uma situação e vem uma ideia, né? Como é que essa ideia vem? É como se aqui em volta de nós, alguém que entendesse do assunto soprasse essa ideia entra no seu campo, a superconsciência, e você capta essa ideia e traz para a sua consciência. Só que quando você traz com a sua realidade íntima. É o que acontece no nosso atendimento, às vezes, que a gente vai fazer dar uma palavra para um assistido, e aí você começa a falar, você nem sabe de onde você tirou tanta coisa bonita, né? Tem hora que até rima as palavras, você fala, meu Deus, né? Eu, na condição de um ogro, ficar falando essas coisas para essa pessoa, mas de onde vem tudo isso? Quer dizer, você está num padrão vibratório bacana, você eleva a sua condição mental, a sua consciência sobe, a sua superconsciência sobe mais ainda, você consegue absorver, captar essa coisa aí, essas ideias que ficam... Isso que você está dizendo é muito importante. Mas quando a gente está atendendo uma pessoa que precisa de ajuda, se ela tem um grau de compreensão menor que o nosso, nós também temos a intuição ou a inspiração de buscar argumentos ao nível dela. Quer dizer, não só mais elevado, mas às vezes até a gente consegue isso. Exatamente. Então ele coloca lá. Fica anotado que nos campos superconscientes teríamos condições de percepção de grau mais avantajado do que aqueles da consciência. Enquanto esta analisa o fenômeno, aquela sintetiza. Quer dizer, então, enquanto a superconsciência olha o todo, a consciência sintetiza. Enquanto a percepção consciente procura decifrar e analisar os fatores constitutivos do determinado fenômeno, a percepção superconsciente procura ter uma visão de conjunto, sem a presença dos detalhes. Quer dizer, é por isso que nós, quando estivermos na tarefa, tem que ter uma concentração e um envolvimento com o que está acontecendo aí, e não nos permitir a dispersão, para que a gente possa, da erraticidade, fazer parte da equipe e realmente atuarmos de forma pontual e com excelência de serviço, de trabalho. Enquanto o fenômeno consciente é intelectivo por excelência, o quadro perceptivo superconsciente é de natureza intuitivo. Enquanto a percepção consciente limita-se à periferia e forma do objeto, a percepção superconsciente procura entender a essência do mesmo fenômeno. Portudo, estamos a compreender que a fenomenologia
em pauta é questão de grau perceptivo. Na posição consciente, ficamos sabendo da composição do objeto. No degrau superconsciente, começamos a entender a finalidade do objeto. Então, às vezes, nós estamos atendendo determinado assistido, e você lê a ficha tal, e às vezes você fala, gente, mas isso aqui está me cheirando. Quando ele fala está me cheirando, já foi intuído há muito tempo o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí eu fico pensando assim, Kardec pergunta até que ponto os espíritos interferem nos seus pensamentos, é aquela resposta clássica, a tal ponto que ordinariamente são eles que os dirigem. Aí eu lembro, 2016, lá no Encaraguá, os espíritos falaram, quando nós pensamos em trazer Jacomelo para cá, os espíritos falaram, e eu achando que eu tinha sido o catalisador dessa ideia, né? Não, eu fui o caminho, o instrumento. Mas, na verdade, então, a gente começa a perceber assim, o quanto a intuição no trabalho da tarefa é importante, né? Sim. Eu tenho dois adendos aqui. Esse que você falou, eu também marquei. E uma coisa importante é que eu escrevi assim, não vale só ficarmos recebendo as mensagens e as visões e não nos melhorarmos. Não adianta nada a gente ficar na corrente, só passando para o assistido, falando para ele, e se a gente não recebe isso para nós, né? Como dirigente, como médium, não adianta nada a gente só passar para eles e nós não interiorizarmos essas lições, né, que esses espíritos vêm trazer por mensagem do dirigente ou do médium. E um pouquinho antes, ele fala assim, quando Otávio respondeu para o André Luiz, né, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que ele coloca como, a gente sabe, mas é um agravante você ter esse contato com a espiritualidade, esse contato com as verdades, é exigido muito mais. Então, esse ponto eu destaquei porque a gente vai ver, a maioria destes que o André Luiz vai conversar, o agravamento das situações, né? A ignorância, né, no caso do André Luiz, das verdades espirituais, para ele constituiu bênção. Mas agora que ele está adquirindo as verdades, como nós também estamos adquirindo as verdades nas câmaras, isso constitui mais trabalho, mais empenho, mais esforço e maior vontade. Então, mas você não pode esquecer o seguinte, nós estamos falando de dois indivíduos que foram preparados nos anos entre 1850 e 1880, sei lá. Naquele momento não se falava em coração, em autoconhecimento. Nós estamos falando de dois indivíduos que, para aquele momento, foram preparados para a tarefa evangélica, porque eram devedores. Eles não estavam nem com o prisma do autoconhecimento naquela época, nem com o objetivo não era autoconhecimento, o objetivo era prestar serviço, levar consolo, né? Serem instrumentos de amor, da misericórdia, da materialização do amor de Deus entre as criaturas que estavam sofrendo e amarguradas. Esse é o objetivo. 2020, nós já conversamos lá com o André Luiz, né? Tal. Já fizemos um monte de burrada. Agora sim, de novo fomos preparados, encarnamos, só que agora com dois objetivos: consolo e absorção dos conhecimentos para trabalhar as nossas sombras. Então, assim, esse texto aí é assim, a nossa preocupação não é o autoconhecimento deles, não era simplesmente o trabalho do consolo. Então, hoje é outro papo. Então, a gente fica bem atento a essa condição, né? Ele falava assim, ele estava com tanto remorso de não ter feito a tarefa adequadamente, porque ele fala assim, as coisas de Deus são coisas eternas, e eu me apeguei a coisas do mundo, eu deixei de lado o que eu poderia ter feito, através dessa expressão. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade
da minha falta. Os mordomos de bens da alma são investidos de responsabilidades pesadíssimas. E aí ele vai falar a respeito do que são esses mordomos, né? Ele separa os mordomos em 2 grupos. Nos grupos daqueles que ele chama de aprendizes ou beneficiários, e tem o grupo mais maduro, que ele deu o nome de missionário. Que ele fala assim, se você está começando a ciscar no Evangelho, é até compreensível que você não o abrace na sua responsabilidade total. Porém, quando você já está no estágio missionário, quer dizer, você vem com a estrutura física e psíquica para o trabalho, a tua responsabilidade sobe a exponencial. Porque ele fala assim, o processo é tão complexo que se você não executa as tarefas de acordo com a sua condição, a sua dor moral, que Kardec pergunta qual é o pior processo para o espírito, eles falam, é a dor moral, quer dizer, é um negócio absurdo. Gente, na nossa vida encarnada, quando alguém nos pega fazendo algo errado, que a gente fica com aquelas bochechas cor-de-rosa, ou fica com vontade de enfiar a cabeça num buraco, né? Já é horrível. Já é horrível. Quando você recebe uma cartinha do imposto de renda, que você está como é que eles chamam lá? A malha fina, você fala, meu Deus, me descobriram. É vergonhoso. Então, são coisas simples, né? Quando eu era criança, eu roubava uma moeda da bolsa da minha mãe e fui comprar doce. Quem era o dono da venda era o cunhado da minha mãe, que era meu tio. Aí ele catou aquele monte de moeda, que sabe que o sobrinho dele, no máximo, teria uma moedinha de 25 centos naquela época, eu fui com a mão cheia de moeda na lojinha dele, comprar aqueles docinhos, banana do amor, aquelas coisinhas lá. E ele me pegou pelo braço e me levou até em casa, isso você nunca soube, né? Mas está aqui inédito. E aí ele falou, Matilde, você deu esse dinheiro todo para o netinho? Ela, eu não, de onde você pegou? E aí vocês já imaginaram o barraco que foi, né? Então, quer dizer, eu guardo essa informação até hoje, que foi um momento vergonhoso. Isso como encarnado, uma coisinha simples. Agora, você imagina quando você tem um trato com gente do bem, com gente de luz, que te tirou, sabe de qual buraco, te amparou, curou tuas feridas, te deu toda uma instrução, te elevou à condição de pessoa, porque às vezes até em forma de bicho você já estava, e você fala, não, eu vou lá, eu vou fazer, pode confiar em mim, e você não faz. E aí você retorna do mesmo jeito que encarnou. Meu Deus do céu. Ou pior. Então deve ser um negócio dificílimo, né? Então, a dor desse camarada não deve ser fácil. E aí eu me pergunto, porque ele fala assim, gente, eu encarnei com tudo que era necessário. Os emissários cuidaram para que eu tivesse uma reencarnação praticamente perfeita na questão evangélica. Mãe missionária, o amparo material mínimo necessário eu teria e o corpo físico perfeito. Apesar de ele ter um débito espiritual muito sério, que ele não conta qual é, mas eu acho engraçado que no texto ele faz questão de falar para André Luiz que até o corpo dele teve perfeita saúde. E mais para frente ele relata, se eu tivesse executado minha tarefa certinha, até os recursos até os recursos materiais em abundância teriam sido me fornecidos do meio para frente na minha existência. Primeiro eu teria que mostrar para a espiritualidade que os problemas que eu tive na encarnação passada, dessa vez não eram motivos de preocupação, com muito apego ao material, com apego à vaidade, com apego a atos de leviandade, esse tipo de coisa, né? E isso não aconteceu, ele não conseguiu. Durante 30, sondar minhas contas, elevar-me. E elevar-me, ele fala, né? Então eu me preparei por 30 anos para que através da mediunidade eu conseguisse saudar, ele usa a expressão, alguma coisa. Saudar alguma coisa. É um negócio meio, né? A gente vai, agora eu vou voltar a bolachinha empacotada, aquela bolachinha japonesa que em pacote de 1 a 1. Não, você volta como tostine mesmo.
técnico do auxílio acompanhar minha terra e entregando-me um corpo rigorosamente sadio. Achei interessante esse adjetivo que ele colocou ali. Magnitude nos benfeitores, certo trabalho de relevo na esfera da consolação das criaturas. Quer dizer, a mediunidade dele era tão aflorada que com certeza ele teria acesso a uma população relativamente grande, né? Ele seria como é que a gente fala assim, uma pessoa de formação de opinião. Ele iria trazer realmente muito consolo a muitas criaturas. Haroldo Dutra até fala assim nesses... Não fala nada, não, fica quieto, vamos continuar. Pertencer a juntas falanges, perturbações, e ele coloca lá, permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados e infelizes. Quer dizer, o trabalho dele realmente seria enorme, enorme. Solteiro, né? Deveria receber aos 20 anos 6 amigos que muito trabalharam por mim. Então, aquelas 6 entidades que haviam cuidado dele em nosso lar, também tinham um processo a resgatar. Eles iriam passar por uma dificuldade quando encarnados. Então, olha, você vai e vocês não recebem como nosso futuro pai, né? E aí eu fiquei pensando assim, 20 anos, na década de 1870, não é uma coisa tão jovem como é hoje, né? Hoje, 20 anos, a pessoa está pensando se vai terminar o ensino médio ou não. Que vai para os Estados Unidos fazer um curso de línguas, para depois voltar e pensar que faculdade, com 30 anos o cara fica pronto para a faculdade. Aí mais uns 10 anos para montar, ele vai casar com 40. Isso hoje. Mas na década de 70, eu acredito que isso não é Porque quando eu li a primeira vez, aos 20 anos, ser responsável por 6 criaturas, eu fiquei assustado. Mas depois, refletindo um pouquinho sobre o tempo que isso se passou, não era tão absurdo. Mas mesmo assim, você ser responsável por 6 boquinhas, que você não teve nada a ver. E aí eu fico pensando assim, eu como médium, como trabalhador, né? Qual tarefa que eu posso ter dito não? E estava na minha estrutura como um desafio. Eu fiquei pensando e logo mudei de assunto para não ficar pensando demais, porque eu estou tomando um remedinho e não posso entrar nesses balai de gato. Mas é um negócio que a gente precisa refletir bastante nos desafios que a vida nos impõe, né? Eu vou fugir, eu vou trocar de mulher, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de... os problemas que merecem um enfrentamento de frente, eu vou enfiar a cabeça no buraco e não vou. Foi o que esse nosso amigo fez. Ele enfiou a cabeça no buraco, ele não enfrentou, tá? E estava assim, de frente com talvez a maior tarefa reencarnatória dele, foi isso, e ele disse não. E a partir desse não, é como se fosse uma bifurcação, né? A vida dele foi então assistida pelo seu ego e pela sua vaidade. Ele decidiu guiar o seu mundo íntimo pelas balizas da vaidade e do... que eu esqueci o outro lá. Do ego, mas vaidade, mais uma coisa que ele colocou lá no começo do texto. E aí, ele começou a ter problemas, né? Ele começou... olha o que ele fala lá, olha. Para mim, como também a garantia de triunfo pelo serviço, a assistência a essas crianças, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Século XIX, homem, não era muito incomum ir a prostíbulo, esse tipo de coisa. É um negócio assim. Então ele ia ter um dinheiro muito escasso, com 6 boquinhas para sustentar, é como se fosse assim uma âncora, para não deixar ele voar demais.
né? Eu acho interessante isso, porque eu, na minha vida, faço vários planos para explodir economicamente e nada dá certo, tudo fechadinho. Tu vai ter que levantar cedo, fazer ginástica para não engordar e não ficar doente, não tem dinheiro para convênio médico, vai ter que trabalhar bastante, se empenhar e nunca descansar, porque eu acredito que se eu tiver as condições necessárias, eu vou estar igualzinho o camarada ali, né? Então, hoje talvez não, mas lá no começo, nossa senhora, eu teria feito horrores com dinheiro, né? Com poder. Isso eu tenho claramente minha pessoa. E a gente percebe assim, ele não poderia ter condições, porque eles se conheciam um pouquinho, né? Isso aí deve ter sido resultado de conversas entre ele e o mentor dele, e aí foi. Então ficou assentado que começaria com muitos sacrifícios, mas esses sacrifícios também não iriam sacrificar as tarefas, né? Por causa das situações do mundo. Ele conseguiria, mesmo com esse sacrifício, trabalhar as questões da mediunidade. Mais tarde, com o correr dos anos, olha lá que eles falam, ó, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhada a renúncia de mim mesmo. Quer dizer, isso não vai te fazer mal, então toque é teu, né? Muito interessante que ele fala assim, ele teve todas as condições, como eu havia falado, né? Além do corpo sadio, ele também entrou numa família em que o tema evangelho era trabalhado, então era uma criança que nasceu num lar cristão, bem amparado. E o pai, apesar de não ser um camarada muito, vou usar uma expressão católico, mas não é isso, religioso, ele era uma pessoa do bem, né? Não fazia mal a outros. Então ele ficou órfão a primeira vez, o pai contraiu um matrimônio, depois o pai desencarnou e... sim. Eu falei, foi o pai que desencarnou? Oh, não, sorry. Então foi a mãe que desencarnou e aos 15 anos o pai... ele começou a ter os primeiros sinais da mediunidade dele. E depois o pai contraiu uma segunda núpcia, casou-se de novo e, olha, mais uma vez, ele continuou tendo uma estrutura doméstica perfeita, né? Diferente de Chico, né? Interessante isso aí. O Chico, apesar que o Chico o Chico teve o oposto no segundo casamento lá. E ele fala assim, me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Quer dizer, os problemas, as sombras que mapeavam a personalidade dele, dificultou inclusive o relacionamento. Apesar de depois que ele desencarnou, ele percebeu que a madrasta também era uma pessoa boa, né? Enfim, esse indivíduo, ele, no somar, no frigir dos ovos, ele se percebeu realmente numa condição muito ruim, porque ele teve tudo que foi necessário para o desempenho da sua tarefa. Tudo. Corpo, estrutura familiar, amigos espirituais intuindo ele a todo momento, num processo, esse que eu coloquei meio que intuitivo, mas assim, eu não consegui perceber no texto que foi alguma coisa muito direta assim, como no segundo médium que nós vamos ver na sequência aí, tá? Mas ele, sabe quando você faz uma ação e alguma coisa no teu... Isso aí está errado. A tua consciência dá o toquezinho. Ele tinha isso com muita clareza, mas mesmo assim o desejo do prazer, do consumo para determinadas situações venciam essa voz de consciência, tá? É isso. Alguém quer colocar? Uma coisa importante, né? Conduziu-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Trabalhador e companheiro fiel.
Eu acho que é por isso, desculpe interromper, mas que o plano espiritual está dando tanta ênfase ao autoconhecimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós não podemos esquecer que, isso a irmã se fala, a Maria Modesto também, que o autoconhecimento é apenas um degrauzinho a mais do que a gente teve até agora, né? Mas autoconhecimento sem autotransformação dá uma responsabilidade maior ainda do que a gente tem com o conhecimento da doutrina. É aquilo que, assim, te dá um talento. Se você não multiplicar esse talento, eles vão tomar, né? Esse tomar Exatamente. Não é te tirar isento, mas as dificuldades vão aumentando. Porque nós somos... Tem uma coisa que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Só que é um livre-arbítrio com certa limitação. Porque o bem é necessário que seja feito. E à medida que você desperta... Tá bom, é seu direito. À medida que você desperta, você tem que prestar atenção na forma com a qual você vai agir em relação ao universo, né? Então é isso. E só antes de você pegar, Douglas, só um tiquinho aqui, ó. A minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais é acentuado pendor para a crítica dos atos alheios, compeliam-me a desagradável estacionamento. Quer dizer, é mais uma característica que ele percebeu da sua personalidade, né? Ele adorava observar e criticar o trabalho alheio. Então, ele era vaidoso. Quem critica, posso ser chamado de fofoqueiro? Não, fofoqueiro não era indulgente, né? Então, assim, por isso hoje, 2020, nós estamos sendo chamados a perceber as nossas sombras, para que a gente possa não errar tanto. Diga. A respeito do livre-arbítrio, é importante entender o seguinte: o livre-arbítrio não tem limitação. O que o livre-arbítrio implica é na responsabilidade. É liberdade com responsabilidade. Mas você pode fazer tudo que você quiser. Certo ou errado, tudo literalmente. Literalmente. Tá? Não tem uma limitação. Há os casos de interrupção do livre-arbítrio, porque a pessoa perde a capacidade de decidir por si mesmo. Aí há uma intervenção divina, e aí é outra história, né? Mas no exercício do livre-arbítrio, nós somos absolutamente livres. Só que temos a responsabilidade. A lei de causa e efeito está ali do ladinho, né? Não, tudo bem, pode fazer tudo o que você quiser, mas tem um molhinho de pimenta aqui que pode atrapalhar as suas escolhas. Um debate sobre esse assunto, que eu também discordo do que você acabou de falar, mas está tudo bem. E só para completar, como esse indivíduo tinha essas características, e ele já tinha feito uma opção por uma conduta própria, né, afastado do Evangelho, olha o que aconteceu. Os apelos sagrados continuavam, né? Por mim interpretados como alucinações. Procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Senhor. Alguém já passou por isso ou não? Eu já. Exatamente assim, Francisco, procura um bode expiatório. Não foi essa expressão usada, mas juro por Deus, aqui, Completar, então, 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror, porque a mãe faleceu, né? Lepra, se eu não me engano, alguma coisa assim, e então ele desistiu. Não quis ficar com esse de jeito nenhum. Então, em seguida, dando largas à ociosidade, ele cometia uma ação menos digna. Ele contraiu um matrimônio forçadamente. Naquela época, deve ter engravidado alguma filha de algum coronel que botou uma arma na cabeça dele: ou tu casa ou eu mato você, né? E isso foi péssimo, porque acabou de botar pedra fundamental na história encarnatória dele, porque essa mulher não era o processo combinado. Ele pegou uma com um nível vibratório completamente diferente da qual ele havia passado e se preparado. Trazia com ela
entidades, uma das quais engravidou como filha, e esses dois, filho e mãe, devem ter tornado a vida dele um horror, e ele morreu, ele desencarnou como vítima de sífilis, álcool e os desgostos. Quer dizer, a estrutura psíquica dele, o processo de culpa e também o resultado dos devaneios que ele teve encarnado levou ele ao desencarne, aos 40 anos. Que também não era uma coisa muito absurda no século 1870, né? Os caras, né? Então é isso. Essa é a história do nosso médium aí. Eu tenho 6 minutos para o outro? Nem isso, né? 3. O Acelino, ex-presidente, não tem um pouquinho? Mas, o Acelino, Otávio... Bom, o Acelino, a história do Acelino é um pouquinho diferente, porque o Acelino, ao invés de não atender aos apelos da espiritualidade, ele realmente entrou de cabeça nessa história. Porém, ele também movido por um processo de, vou dizer assim, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, tal, ele se percebeu como dono de uma ferramenta importantíssima, que poderia lhe dar vantagens materiais difíceis, também naquela época, 1870, né? Então, ele aproveita-se dessas ferramentas para dar início ao processo de ganhar dinheiro. E ele lança uma pergunta, e quando ele está desabafando, ele fala assim, que na época ele conversava com os companheiros, e os companheiros diziam que ele estava corretíssimo naquela forma de pensar, né? Isso porque ele não tinha lido Paulo Estevam, que não tinha sido publicado ainda, né? Se ele tivesse lido, né? Mas ele não leu. Chegou atrasado para ele, né? Que é aquela ideia do missionário se autossustentar que Paulo lançou é fantástico. Então, acelerar a experiência, ele não teria sofrido um acidente. Uma das ministras de comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à nova minha tarefa. Não faltaram providências, de novo, que me facilitassem saúde do corpo e equilíbrio da mente. Aos 20 anos de idade, foi chamada a tarefa mediúnica. A vidência, a audição e a psicografia, que o Senhor me considera para misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em minhas atividades. Não esquecendo que ele é um camarada também com dívidas, então ele precisou da mediunidade para atenuar o seu carnê, né? Inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material, esperar pelos abundantes recursos que o Senhor... E outra coisa que é interessante, estava previsto também que ele teria os recursos necessários lá para o meio e fim da vida dele, que ele não precisaria ter lançado mão disso. Quer dizer, por isso que eu falei que a minha primeira palavra era misericórdia, porque o cara, ele fez o que fez, não se sabe o que, mesmo assim ele foi amparado, né, pela espiritualidade, foi preparado para... Foi-lhe concedido os dons da mediunidade e o recurso. Aí ele vem todo troncho, vem nada, ele veio com um corpo saudável e veio com uma estrutura que possibilitaria ele ganhar o seu material, e ele fala assim, né? Abundantes, ele usa de novo lá uma expressão, abundantes recursos. Mas ele preferiu antecipar a situação. E eu fico pensando aqui na cena, né? Eu não lembro assim de casos de falta de saúde ou de recursos absurdos para os trabalhadores desta casa. Eu não lembro assim. Tudo bem, teve um caso ou outro desempregado, sei lá o quê. Mas faltar saúde, faltar inteligência cognitiva, sei lá o quê. Ninguém, né? Ninguém. O negócio aqui. Então, meus amigos, nós estamos pegos. Ou a gente se liga no que viemos fazer aqui, nós estamos... Olha, vai ser um tal de quando desencarnar, vir pedir ajuda, não vai adiantar, que a gente não vai conseguir resolver. Amigos, incidentes do caráter sagrado da fé
Cientes, desculpa, em ciências. Aprovaram minhas conclusões egoísticas, que ele falou, puta, eu vou ganhar dinheiro com essas ferramentas. E, esquecendo-se, movimentaram seus amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me ao esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Quer dizer, hoje nós não estamos passando por nenhuma encrenca mental, emocional de nossas vidas, então perceba que quando muitos vierem falar conosco, às vezes nós podemos estar errados mesmo, tá? Então é bom parar e fazer uma reflexão dos avisos que os nossos amigos estão dando, né? Uma vez o Antônio foi me procurar no salão para me conversar, tomar um cafezinho, e falou umas coisas. Eu falei, Antônio, você está xarope. Eu não estou errado, eu tô. Então eu me vi no lugar desse camarada aí. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções. Bom, e aí é um quadro clássico, né? De quando as pessoas que não têm interesse em aprender nada, e sim simplesmente resolverem seus problemas, encontram uma figura capaz de resolver do jeito milagroso, do comprimidinho que resolve, né? É que nem aquelas propagandas que a gente vê em poste, resolva o seu caso amoroso em 3 dias, sei lá o quê, e marque sua consulta. Quer dizer, ele passou a atender a esse tipo de encarnado. São aqueles que ainda estavam hibernando, né? Longe das verdades do espírito. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, mas a concorrência comercial. Francisco, diga. Não querendo ser chato. É o seguinte, 7 horas nós temos compromisso com as pessoas que estão chegando na casa. Não sei se você avalia que o que você tem a falar vale a pena continuar ou deixamos para a semana que vem. Então, é melhor. Eu não gosto de fazer correndo, não. Tudo bem. Eu estou falando porque o pessoal começa a chegar e dá a impressão de que a gente está desorganizado, né? Tudo bem. Semana que vem a gente faz os 3. 8, 9 e 10. Tá?